Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jefferson e esse aqui é o canal Falando de Projetos. Se você é iniciante no SolidWorks, fica aqui comigo nesse tutorial que eu vou trazer para você praticamente um mini curso mostrando várias ferramentas bem bacanas do SolidWorks para criar uma peça adaptativa usando equações e inclusive vou usar aqui configurações. Além disso, eu vou fazer uma montagem, vou criar a peça no contexto da montagem e vou mostrar para você como fazer as alterações, essas peças dentro da própria montagem e ainda vou mostrar algumas ferramentas bem bacanas do SolidWorks. Então permaneça comigo até o final desse tutorial, onde eu vou disponibilizar inclusive um PDF, um passo a passo de como fazer isso aqui que você pode adaptar para qualquer tipo de peça que você for fazer. Eu usei aqui a referência de uma dobradiça, mas você pode usar esses conceitos que eu vou te mostrar aqui para fazer qualquer tipo de montagem no SolidWorks. Se você não é inscrito no canal ainda, peço que você se inscreva, aperte o sininho aí para receber todas as notificações de vídeos, curta o vídeo e vamos lá para o tutorial. Para começar, abra um arquivo novo, peça, selecione aqui ó, o plano frontal e inicie um esboço. Crie uma linha a partir da origem, na vertical para cima e dimensione ela com 60 mm. Finalize aqui. Com ele selecionado ainda, vai em recurso, ressalto base extrudado, que nessa caixa, condição final, você vai colocar plano médio, vai colocar uma medida de 120 aqui. E em recurso fino, que você vai colocar 5 mm. Vai aceitar. Pronto, está feita a primeira parte, que é a extrusão. Para adicionar o tambor da dobradiça, selecione aqui esboço, você selecione essa face, deixe normal a tela, clicando em Ctrl 8, selecione círculo, pegue exatamente esse ponto aqui, esse vértice, e leve o esboço até o próximo vértice, dessa forma. Vejam que o esboço ele vai ficar totalmente definido. Aceite, finalize o esboço. Agora vamos em recurso, ressalto base varrido, selecione o esboço que você acabou de criar e a aresta da peça. Vejam que ele vai formar aqui um ressalto base com todo o comprimento da peça. Clique em OK, está finalizado aqui mais um recurso. Bom, vamos fazer o furo aqui que vai passar o pino da dobradiça. Para isso, selecione corte extrudado, clique nessa face, Ctrl 8 para ficar normal, clique em círculo, pegue exatamente esse ponto, concentricidade desse círculo que a gente criou anteriormente e dimensione com 7 mm. Finalize aqui e clique na condição final, passante, e clique em OK. Vamos inserir agora dois furos com cabeça escariada nessa peça. Frente de duração, selecione o tipo furo escariado, o padrão ansimétrico, número M8, passante em condição final. Vem aqui em posições, selecione essa face, clique em Ctrl 8 e posicione os furos mais ou menos desse jeito aqui. E vamos dimensionar daqui para cá com 15, daqui para cá com 30, daqui para cá 40 e daqui para cá 15. Aceita, tá pronto o nosso furo. Agora vamos inserir algumas equações nessa peça para que esse furo fique sempre na metade do corpo da dobradiça, que esse furo sempre fique com 1/3 da distância total do comprimento. Como que a gente faz isso? Furo escariado que você acabou de criar e clique com o botão direito para editar o esboço. Veja que aparece aqui as medidas dos furos, posicionamento. Dê duplo clique na face maior da peça. Veja que aparece também aqui as dimensões que a peça tem, 5, 60, 120. Vá aqui na ferramenta, menu superior, clique em equações. Veja que abre essa caixa aqui de equações. Selecione esse tipo de organização para vista organizada. Notem que aqui aparece adicionar equação. Clique nesse campo e selecione a medida de 30, que é a distância dessa face para o centro do furo. Nesse campo você vai clicar na medida de 60 e vai colocar dividido por 2 e dar Enter. Veja que automaticamente aqui aparece 30. Uma vez que eu alterar a medida da largura da peça, ele também vai dividir essa medida por 2 e sempre vai manter o furo centralizado. Aqui embaixo abriu de novo um outro campo, vou adicionar equação, você clica aqui e seleciona agora a medida de 40, dessa forma, e clique na medida de 120 e divida por 3. Veja que aqui ficou com 40 e aqui com 30. Porém, que se eu alterar a medida da largura e a medida do comprimento da minha dobradiça, essas medidas elas vão se ajustar automaticamente. Selecione OK, finalize aqui a edição do esboço. Os furos agora eles estão com equações de medidas. Eu vou então adicionar um espelho desses furos para o outro lado, porque eu preciso de 4 furos na dobradiça. Então clico aqui no plano frontal, espelhar e seleciono o recurso na tela mesmo. Veja que os furos já aparecem ali espelhados e vou aceitar. Agora eu vou criar esboço como um layout para corte, para mim remover partes aqui desse tambor. Como que eu faço isso? Venho aqui em esboço,
clico em esboço, seleciono essa face, deixo normal a minha tela, vou selecionar a ferramenta de offset, clico aqui nessa linha e vou dar um offset de 1 milímetro para baixo. Se precisar você inverte, né? Então eu preciso para baixo e vou aceitar. Vou pegar a ferramenta de converter entidades, vou converter essa e essa linha dessa forma e vou usar a ferramenta de aparar entidade, canto, e vou clicar nessas duas e nessas duas. Veja que eu fiz um retângulo aqui e ele está totalmente definido. Agora eu vou criar linhas, essa linha vertical nesse ponto e vou criar uma linha vertical nesse ponto. Vou colocar uma cota daqui para cá com 24 e vou colocar uma cota daqui para cá com 24, dessa forma. Vou clicar duas vezes aqui nessa face e ele vai me mostrar novamente a medida do comprimento total. Vir em ferramentas, adicionar equação, vou clicar aqui, adicionar equação, vou selecionar a medida de 24, vou selecionar a medida de 120 e vou colocar dividido por 5. Eu quero dividir, segmentar em 5 partes iguais esse meu layout de corte. Da mesma forma, eu vou clicar novamente aqui, adicionar equação, clico nessa próxima medida de 24, nesse campo, clico na medida de 120 e vou dividir por 5 também. Vejo que agora eu tenho esses dois segmentos aqui divididos pela medida do comprimento por 5 vezes. Então é como se eu estivesse segmentando esse comprimento todo em 5 partes. Vou clicar em OK, vou clicar em Ctrl 8 para ficar normal. Vou criar uma linha de referência central aqui, a partir da origem até aqui em cima e vou espelhar essas entidades no próprio esboço. Clico em espelhar, seleciono as entidades que eu vou espelhar, essa e essa, clico aqui em espelhar em relação a e seleciono essa linha de centro. Pronto, vejo que eu já espelhei também essas duas linhas para cá. E esse segmento, esse e esse são todos iguais, ou seja, eu dividi o comprimento da minha dobradiça em 5 partes. Vou aceitar aqui o esboço e vou mudar esse nome, clicando duas vezes nele, para layout de corte, dessa forma. Agora podemos usar esse layout de cortes para fazer o primeiro conjunto de cortes. Então vem em recurso, corte, selecione essa face grande, converter entidade, selecione a linha inferior que você acabou de criar do layout, deixe ticado selecionar cadeia. Veja que ele pega todo o retângulo da parte externa. Vai em offset, clique nessa linha, coloque o offset de 1 milímetro do lado de dentro. Olha, inverta aqui a direção para que fique do lado de dentro da cantoneira. Faça a mesma coisa com essa outra linha aqui, o offset dessas linhas aqui, só que essas são para fora. Então clicar aqui em offset, 1 milímetro também para fora. Da mesma forma eu faço nessa, para fora. De uma forma que fique desse jeito aqui, que o espaço interno do meio fique maior que os demais. Feito isso, eu vou pegar a ferramenta de aparar a entidade, selecionar aparar até o ponto mais próximo e vou cortar essa linha e essa linha e essa. E vou aceitar, finalizar e vou colocar aqui o corte em duas direções, passante na direção 1 e passante na direção 2. Vejo que ele vai cortar para ambos os lados. Vou finalizar. Eu vou mudar aqui a nomenclatura desse corte para 3 cortes e vou trazer essa linha para cá e vou suprimir o corte. Vejo que voltou essa parte superior aqui do tambor sem corte algum. Vou fazer agora um novo conjunto de cortes, da mesma forma, clicando aqui nessa face. Vou incluir esse conjunto de linhas aqui, retângulo. Vou aceitar. Vou pegar a ferramenta de offset, 1 milímetro. Vou selecionar essa linha. Só que agora, em vez de fazer ela para cá, né, para dentro, eu vou fazer para fora. Da mesma forma, eu vou fazer com a outra, para fora. E com as do centro, eu vou fazer invertido também. Vou fazer em direção ao meio da peça, forma aqui. Feito isso, eu vou selecionar a ferramenta de aparar entidades, aparar os mais próximos e vou cortar isso, essa e essa, além dessa e dessa. E vou finalizar e vou colocar as dimensões para a extrusão de corte. Eu posso fazer assim também, colocar aqui passante para ambos. Vejo que ele já corta passante para os dois lados. E vou aceitar. Vejo, movimentar essa linha agora, eu perco totalmente aqui a parte do tambor. Se eu suprimir esse, tirar a supressão desse, ele fica aparecendo os 3 cortes. Eu vou mudar a nomenclatura desse cara aqui também para 2 cortes. E vou deixar ambos colocados na tela, de forma que o tambor suma completamente. Agora eu vou criar 2 configurações para essa mesma peça. Então vem aqui no gerenciador de configurações, clique sobre o nome da peça com o botão direito, adicionar configuração e coloque 2 cortes. Aceite, clique de novo com o direito, adicionar configuração e coloque 3 cortes. Vejam que agora eu tenho 3 configurações aqui na minha peça. Essa última, que é o valor pré-determinado, eu posso excluir. Feito isso, deixo selecionado 3 cortes, volto na árvore de projetos e suprimo o recurso de 2 cortes. Então eu vejo que eu fiquei aqui no tambor com 3 cortes e 2 pedaços apenas do tambor. Volto lá no gerenciador de configurações, dou duplo clique sobre 2 cortes, volto na árvore de projetos e agora eu suprimo 3 cortes. Apareceu aqui
aqui 2 cortes na parte superior. Não esqueçam de salvar a peça. Vou salvar a peça aqui, que até agora eu estou trabalhando sem salvar. Vou clicar aqui e vou salvar como dobradiça, peça 1. Agora vamos fazer a montagem dessa peça. Vou vir aqui, ó, em arquivo, criar montagem a partir da peça. Vejam que ela já aparece aqui nessa caixa e eu vou aceitar. Ela já vai vir posicionada, fixa, alinhada com os planos da montagem. Eu coloquei uma peça. Eu vou fazer agora o seguinte, ó. Eu vou deixar essa aqui com os 2 cortes mesmo. Vou segurar o Ctrl, clicar na peça e arrastar. Feito isso, eu vou clicar nela, vir aqui, ó, nessa caixinha que abre aqui em cima e vou selecionar 3 cortes e vou aceitar. Automaticamente ela muda para a peça de 3 cortes. Vou posicionar essa peça na montagem. Vou girar ela usando essa ferramenta aqui de mover componente para ficar uma de frente com a outra. Vou pegar aqui a ferramenta de posicionar, seleciono essa face e essa face, elas vão ficar coincidentes e vou colocar uma relação de concentricidade aqui dos tambores. Pronto, finalizo aqui, aceito e a peça está posicionada. Veja, se eu clicar e arrastar a peça, fazer um movimento aqui já da dobradiça. Notem que ficou uma folga entre a parte superior aqui, né? Isso é importante ter uma dobradiça também, né? Por isso que a gente fez aqueles offset. A próxima e última etapa é colocar o pino. Para fazer o pino, a gente vai inserir ele no contexto da montagem. Para isso, eu vou vir aqui, inserir componente na parte de baixo, vou selecionar nova peça. A montagem precisa ser salva. Ele deu essa mensagem. Então, eu vou salvar a minha montagem. Então, montagem dobradiça. Automaticamente, a peça abre uma janela para você salvar. Então eu vou colocar aqui o nome pino e vou salvar. Ela volta para a montagem e eu vou clicar numa face de inserção. Olha, está esperando aqui eu clicar em uma face de referência. Então eu vou clicar nessa face aqui. Automaticamente o pino é inserido na montagem e eu estou dentro do ambiente de edição de montagem. Já está dentro do ambiente de esboço, tá? Eu vou selecionar a ferramenta de converter entidades e vou escolher esse furo aqui, essa aresta do furo. Vou aceitar e vou finalizar. Agora eu vou criar novamente um esboço nessa face e vou inserir essa aresta da minha peça. E vou aceitar aqui e vou finalizar o esboço. Eu tenho 2 esboços agora no meu pino, o diâmetro do furo e essa linha. Vou vir aqui em recursos, ressalto base varrido, vou escolher esse perfil e esse caminho. Automaticamente o pino ficou aqui, ó, do comprimento da dobradiça. Vou aceitar e vou criar a cabeça do pino. Seleciono aqui, ressalto base extrudado, escolho essa face, vou criar um círculo a partir do centro do pino até ele ficar coincidente com essa parte externa de cima do tambor. Vou aceitar e vou colocar um comprimento de 3 milímetros. Finalizar e vou inserir agora um domus para ficar com a cabeça arredondadinha aqui. Inserir, recursos, domo. Seleciono essa face plana e aqui na medida eu coloco 3 milímetros e aceito. Veja, o pino ficou com a cabecinha arredondada do tamanho da dobradiça. E vou finalizar a edição, clicando aqui. Voltamos para o ambiente de montagem. Veja que está aparecendo aqui os esboços. Eu posso ocultar eles, ó. Exibir, ocultar, esboço. Ele não aparece mais. Não esqueçam de atualizar a montagem e de salvar. Veja qual é a vantagem de fazer dessa forma. Observem que o pino ele está aqui do comprimento da dobradiça. Eu vou clicar 2 vezes aqui no recurso, tamanho da dobradiça, e vou alterar o comprimento dela. Olha, vou colocar aqui, sei lá, 150 milímetros. Quando eu atualizar, observe o que vai acontecer. Todas as medidas se ajustaram, inclusive o pino. Essas medidas aqui também dos furos, que a gente colocou todas aquelas fórmulas, se ajustaram. Se eu aumentar aqui a largura da minha dobradiça, vou colocar 80 milímetros, vou atualizar, vejam que esse furo se desloca, mas esse continua aqui com uns 15 milímetros de distância até o centro. Se eu diminuir o comprimento novamente, vou colocar aqui 80 milímetros, vou atualizar. Todas as medidas são ajustadas, inclusive o pino. Para você fazer um movimento, faça o movimento, veja como está ficando e utilize essa ferramenta aqui, ó, mover componentes e mude aqui para dinâmica física. Veja que quando eu arrastar minha peça, ela vai até o limite onde ela tromba com a outra parte, ela não vai mais. Se eu for para trás, ó, ela vai ter até um limite também, que é o limite que ela vai trombar com a dobradiça na parte de trás. Essa dinâmica aqui, essa análise é bem interessante fazer nos projetos, né, para ver qual que é as interferências que está acontecendo. Lógico que para uma montagem muito grande você precisa ter uma máquina bem legal, bem potente. Pessoal, é isso. O tutorial foi bem bacana, na minha opinião. Se vocês acham a mesma coisa, por favor, deixem um comentário aqui embaixo. Curtam o vídeo, compartilhem, ok? Se inscrevam no canal para que a gente possa continuar tendo gás para poder fazer vídeos para vocês. Porque se a gente coloca vídeos aqui, não tem curtidas, não tem compartilhamento, a gente não tem uma visibilidade no YouTube, isso vai desmotivando um pouco. Então, se você puder curtir o vídeo, comentar, fazer com que esse vídeo ganhe posicionamento no YouTube, para mim é muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado
e até o próximo tutorial. Normalmente eu deixo uns recados aqui embaixo na descrição do vídeo, com algumas indicações de cursos, algumas outras informações. Nesse caso eu vou deixar um link também para você baixar o PDF com todas as etapas, passo a passo, para você acompanhar offline, acompanhar usando o PDF. Até o próximo tutorial.